Graça e paz, povo. Gente, eu venho trazer aqui mais um entendimento aí para vocês. O quanto nossos irmãos evangélicos, católicos, né, de qualquer que seja a denominação, são enganados dentro dessa religião, né? É porque justamente religião é oposição a Cristo, né? Esse é fato. Qualquer religião é oposição a Cristo, porque eles vão sempre trazer para vocês uma antiga aliança de condenação e morte. E é dentro desse tipo de entendimento que as religiões tentam impor sobre os incautos que as pessoas estão aí com medo daquela palavra que fala: a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim, mas foi dita para quem? Quando Jesus disse isso, lá em, deixa eu ver, deixa eu lembrar aqui. Quando Jesus disse isso aí foi em, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não estou lembrando agora o versículo. Vou ver agora. Ah, tá. Então, ou seja, quando Jesus disse isso, ele disse isso lá em Mateus, né? Em Mateus 12:31. Quando Jesus disse, ele disse isso lá em Mateus 12:31. Nessa ocasião aí, os judeus procuravam acusar Jesus de todas as formas, né? Mediante a lei, né? Tá vendo que eles usam a lei para acusar Jesus? Sempre ali em volta de Jesus para acusar ele, né? E nisso também, dentro do texto e contexto, eles vão chamar ali Jesus de Beelzebul, né? Beelzebul, ou seja, rejeitando Jesus, né? Rejeitando de todo sujeito a Jesus e tudo aquilo que ele pregava ali. Então, e isso eles usavam de todas as formas, palavras pesadas, né? Uma delas também chamando Jesus de um pseudo ser espiritual, demônio, né? E, ou seja, na realidade eles estavam blasfemando contra Jesus, porque era o próprio Espírito de Deus em Jesus, né? Ou seja, era o próprio Deus, né? O próprio Deus ali. É por isso que Jesus refere-se a palavra a eles, né? Toda blasfêmia contra o Espírito Santo não serão perdoadas. E de fato não foi. Porque Jesus usa da própria lei mosaica para falar isso para eles, né? Isso aconteceu lá em Levítico 24:11, Levítico 24, versículo 11 ao 14, quando o filho de uma mulher, né, israelita, blasfemou o nome do Senhor. E aí eles aguardaram a sentença ali do Senhor e, pela lei mosaica, acusaram e mataram o rapaz, né? Por ter blasfemado o nome do Senhor. Dentro da lei mosaica, que ela era uma lei de condenação e morte, foi isso que aconteceu com o rapaz, né? Blasfemou contra o Espírito de Deus e, pela lei mosaica, foi morto, que era uma lei de condenação e morte. Então Jesus usa essa mesma passagem lá em Mateus, né? Mateus 12:31. Então, ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhes serão perdoados. Foi o que houve com Israel. Não foi perdoado. O juízo veio contra Israel, porque eles estavam blasfemando ao Senhor justamente naquele período. E foi o que aconteceu com Israel. A condenação veio sobre eles, o juízo contra Israel. Era justamente isso que aconteceu. Foi justamente o que aconteceu. Então Israel blasfemou o nome do Senhor, rejeitou de todos os jeitos. Tanto é que nesse mesmo texto e contexto, Jesus vai falar dos 7 espíritos, né? Que eles estavam rejeitando a Jesus ali, né? E é aquele que estava limpando a casa, e eles estavam rejeitando. E os 7 espíritos de Deus veio e fez juízo contra Israel. Entendeu? Ou seja,
hoje não estão debaixo da lei mosaica, então nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Não tem o porquê transferir isso para os dias atuais, porque isso estava dentro da lei mosaica. E tanto é que o fim da lei foi Cristo, né? Dentro desse texto e contexto, o próprio Jesus vai dizer: digo-vos que toda palavra frívola preferida aos homens, dela darão conta no dia do juízo. Tá vendo? Então, dentro dessa palavra havia o término da lei, que foi o juízo contra eles. Então, ou seja, o dia do juízo ocorreu contra Israel no ano 70, onde a lei mosaica já não tinha mais força. Perdeu sua força de condenação no madeiro, e no ano 70 o juízo contra eles. Tá bom, gente? Graça e paz. O mal do ser humano é ficar embaixo ficar cercado dessas quatro paredes aí, trazendo uma antiga aliança de condenação e morte, ao qual o fim dessa lei foi Cristo. Nenhuma condenação há para você, gente. Mas se você permanecer dentro do templo religioso desse aí, essas quatro paredes, eles vão sempre te trazer o véu mosaico, uma lei de condenação e morte, onde hoje estamos debaixo da graça. Nenhuma condenação há. Tá bom, gente? Acordar para a realidade. Graça e paz.